Filipenses capítulo de número 1, versículo 3 até o versículo de número 5. Diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ore para que Deus fale ao seu coração, para que a ministração da palavra de fato seja eficaz, tanto na transmissão como na recepção da mesma ação. Ore para que o Espírito Santo te faça entender a mensagem, ore para que o Espírito Santo faça com que o seu coração seja uma terra fértil à palavra de Deus. Vamos orar nesse sentido. Senhor nosso Deus, nós estamos prostrados como igreja perante os teus pés para aprender mais de ti, reconhecendo as limitações humanas, Pai, mas na nossa total dependência do teu Espírito Santo para nos edificar. Derrama, meu Deus, nesta noite o teu poder, a tua graça, de maneira que a tua palavra venha eficazmente operar em nosso ser, glorificar o teu nome. Tudo isso nós te pedimos, confiando na tua graça e misericórdia nos dias de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, é o desejo natural de todo cristão verdadeiro que a igreja cresça. E se você é membro de uma igreja, ou se você participa de alguma igreja, é seu desejo que a igreja da qual você é parte cresça. E cresça não somente em número, mas especialmente em qualidade. Esse é o intuito nosso como liderança também, que esta igreja cresça, a Igreja Presbiteriana de Diadema. Obviamente não para que o nosso nome cresça junto, mas que o reino de Deus venha a ser expandido na cidade de Diadema. Nós, estudando a carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos entender alguns princípios no que diz respeito a essa dinâmica do crescimento da igreja, até porque Paulo foi um daqueles pioneiros na pregação do Evangelho na igreja de Filipos. E nesse sentido, muito do crescimento daquela igreja é devido ao trabalho do apóstolo Paulo. E mesmo distante daquela igreja, atuando em outros campos, ele mandava cartas, recebia notícias e se alegrava muito com isso. E a partir desse diálogo entre Paulo e aquela igreja, a partir desta carta, aquela igreja, nós podemos traçar aqui alguns princípios elementares que nos ajudam, nos auxiliam a entender a dinâmica do crescimento da igreja de Cristo. Nesse sentido, meus irmãos, nós devemos nos lembrar do sermão de domingo passado, onde nós estudamos as bênçãos que são essenciais para o crescimento da igreja. Essas bênçãos, meus irmãos, nos informam que, em primeira instância, o crescimento da igreja ela é oriunda da graça de Deus. E as bênçãos que nós vimos com base no versículo de número 2 é a graça de Deus, é a paz de Deus, é a adoção de Deus, é o senhorio de Cristo. São bênçãos essenciais para que a igreja cresça. No entanto, nesta noite nós iremos estudar as atitudes nossas que são essenciais para o crescimento da igreja. Enquanto no sermão passado nós vimos as bênçãos que Deus concede para que a igreja cresça, hoje o foco será na nossa responsabilidade nessa dinâmica do reino do crescimento da igreja. Nesse sentido, tomando o apóstolo Paulo como referência, de que maneira Deus abençoou a obra do apóstolo Paulo, de que maneira Deus fez a igreja que o apóstolo Paulo atuou crescer. Por que a igreja de Filipos crescia? Por que aquelas igrejas onde Paulo atuava cresciam tanto? Por causa da atitude do apóstolo Paulo, a atitude dele como crente, como obreiro. E nesse sentido nós vamos entender qual a atitude correta que nós devemos ter para que a nossa igreja cresça. Meus irmãos, nós temos que entender que o intuito nosso no corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, é tanto desejar que a igreja cresça, dá para isso. Eu estou falando isso porque alguns crentes se acomodam. Alguns crentes se acomodam apenas em sentar-se nos bancos das suas igrejas, domingo após domingo, para se alimentar da palavra, mas nada fazem ou não atuam em nada, absolutamente nada, e nem oram pela igreja, para que a igreja cresça, a não ser reclamar muitas vezes disso ou daquilo, mas nada faz para que a sua igreja cresça. Se você deseja que a sua igreja cresça, espiritualmente e em número, vamos entender atitudes que são essenciais para o crescimento de uma igreja, com base na experiência do apóstolo Paulo, com base na atitude do apóstolo Paulo diante das obras daquela igreja. Meus irmãos, a primeira atitude que é essencial para o crescimento da igreja é a gratidão. É o que Paulo fala no versículo de número 3. Ele demonstra essa gratidão a Deus. Significa uma gratidão não só no sentido de sentimento,
mas atribuir a Deus o crescimento da igreja. Uma gratidão onde você reconhece que a dinâmica do crescimento do reino é Deus. Quando Paulo diz no versículo 3, dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Não é simplesmente dizer assim, Senhor, eu te agradeço. Não é simplesmente dizer obrigado, Senhor. É muito mais que isso. É atribuir conscientemente, com maturidade e consciência, que tudo que foi feito, que foi realizado na igreja, pertence a Deus. É oriundo de Deus. A origem é o próprio Deus. É isso, essa gratidão que faz a igreja crescer. Você admite que o crescimento da igreja vem de Deus. Por isso ele diz, dou graças a Deus. Ele está dizendo o seguinte, eu atribuo o crescimento da igreja a Deus. Mas aonde está no texto o crescimento da igreja? Meus irmãos, versículo 3 diz, tudo que recordo de vós. O que Paulo recordava daquela igreja? Que aquela igreja estava crescendo mais e mais na graça e na obediência. Veja, meus irmãos, o versículo de número 6, por exemplo, ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou aquela boa obra já tinha começado. E essa boa obra se evidenciava pelo bom testemunho daquela igreja. Uma igreja que, por exemplo, investia em missões, investia na vida do apóstolo Paulo, no ministério dele, no capítulo 4, versículo 19 e 20, fala sobre isso. É claro que Paulo diz, eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância, no capítulo 4 ele fala sobre isso. Aprendi a estar na pobreza, na abundância, aprendi a viver em qualquer circunstância. Mas ele estava louvando a Deus pelo auxílio que aquela igreja dava ao seu ministério. É uma igreja que estava amadurecendo boas obras, e obras que vinham de Deus. E uma prova de que ele reconhecia que o crescimento daquela igreja é atribuído a Deus, é que ele dizia que aquelas boas obras eram do próprio Deus, e que Deus começou aquela boa obra, versículo de número 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra. Meus irmãos, a igreja presbiteriana de Diadema é uma boa obra, mas quem começou essa boa obra? Vamos tentar lembrar do nome a primeira pessoa que começou a boa obra de Diadema. Você consegue se lembrar do nome? Eu consigo, o nome dele é Jesus. Ele foi que começou a boa obra. E quem está dando continuidade ao trabalho? Quem é o pastor que está dando continuidade ao trabalho? O supremo pastor, Jesus. E daqui 20 anos, quem vai estar cuidando dessa obra? É Cristo. Por isso, meus irmãos, nós temos que dar graças a Ele. Obviamente, reconhecer no decorrer da caminhada e honrar homens que trabalharam junto a esta obra. Mas desde então você esteja reconhecendo que tudo isso é graças a Deus. Então você diz, graças a Deus, por tudo que eu recordo da igreja. Tudo que você lembra que essa igreja é, e o que essa igreja fez, e o que essa igreja faz, vem de Deus. Porque é dele e para ele todas as coisas. É nesse sentido que Paulo tem uma atitude de gratidão, é de reconhecer que tudo vem de Deus. Obviamente isso nos faz lembrar do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, onde Jesus disse que sem mim nada podereis fazer. De fato, nós não podemos fazer nada. É pobre, muito pobre a igreja arrogante. Não pense que existe igreja arrogante. Meus irmãos, certamente existe um temor em meu coração conforme a igreja cresce, de um dia essa igreja ficar tão grande, que nós nos esqueçamos de onde nós viemos. E é muito natural e muito comum igrejas enormes, igrejas grandes, serem inundadas de arrogância soberba, a tal ponto que nem sabe quem é seu irmão que está do lado, entra visitante, sai visitante, você nem sabe quem é, às vezes nem o pastor sabe o nome das ovelhas, de tão grande que é a igreja, e as pessoas enchem a boca para dizer, igreja fulano de tal. É muito comum isso fazer surgir no coração a soberba, a arrogância. Nós temos que entender, meus irmãos, que toda boa obra vem de Deus, vem do Pai das luzes, diz Tiago capítulo 1. Nós temos que entender, meus irmãos, que de fato um planta. Teve alguém que plantou esta igreja, plantou, implementou esta obra. Teve alguém. Houve outros que regaram esta obra. Como aí na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, um planta e outro rega. E nós devemos honrar homens assim. Devemos honrar, olhar para o passado e dizer, fulano de tal foi quem plantou esta obra. E devemos honrar, porque a Bíblia diz que devemos dar honra a quem honra. E honrar também os que regam. Um plantou e outro regou. Meus irmãos, mas não devemos se esquecer, porque quem faz a igreja crescer é o Senhor.
O Senhor da obra, o Senhor da seara. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, um planta e outro rega, mas Deus o crescimento. E nesse sentido, e nessa dinâmica, o que planta não é nada, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Mas muitas vezes, o que planta acha que é alguma coisa, e o que rega também acha que é alguma coisa. Não foram poucas as vezes que eu já vi evangelistas relatarem: eu já fundei 25 igrejas, 30 igrejas. Certamente naquele momento ele estava tendo o privilégio de perder o seu galardão. Ele estava relatando aos homens a sua glória. Perdeu a bênção, perdeu o galardão. Porque a partir do momento que você dá relatório de vanglória para as pessoas daquilo que você fez para Deus, naquele momento você está perdendo o seu galardão. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, com muita maturidade, coesão, com muita perspicácia, com muita atitude de hombridade em Cristo, ele diz: eu dou graças a Deus, porque ele foi atuante desde o primeiro dia naquela obra. Veja o versículo 5: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Como sabe da cooperação daqueles crentes no Evangelho desde o primeiro dia? Porque ele estava lá nos primeiros dias, nos primeiros tempos daquela igreja. Ele pregou o Evangelho, ele discipulou aqueles crentes. Mas mesmo sabendo que ele foi uma peça fundamental, ele diz: eu dou graças a Deus. Veja, meus irmãos, isso é fundamental para que a igreja cresça. Quando nós estamos desprovidos de qualquer tipo de espírito de arrogância, de soberba, e nós atribuímos toda a honra e toda a glória a Deus, certamente Deus abençoa, porque Deus dá graça aos humildes. Sejamos uma igreja humilde hoje e daqui 20 anos. Sejamos uma igreja constantemente humildes, dando graças sempre a Deus pelo crescimento da igreja. É uma atitude essencial. E esse crescimento da igreja é tido em comunhão, em um processo de uma dinâmica de interdependência uns dos outros. Porque ele fala do crescimento da igreja no sentido da comunhão no Evangelho, da cooperação no Evangelho, mas uma cooperação que tem como intuito a comunhão. Versículo de número 5. O que acordava dessa igreja? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O apóstolo Paulo não atribuía apenas a si mesmo o fato de que ele trabalhou naquela igreja, mas o conjunto da obra, o auxílio mútuo, o auxílio de toda a junta, como ele fala em Efésios capítulo 4. Ele não diz: eu fundei essa igreja, eu pastoreei essa igreja. Ele diz: vocês cooperaram nesse processo. Toda a honra e toda a glória é dada a Deus, e Deus usa elementos, ferramentas nesses processos que são os próprios crentes. E é interessante que ele usa no sentido de dar ênfase à comunhão dos crentes, não ênfase ao trabalho em si, apesar de falar do trabalho dos crentes, mas ele enfatiza a comunhão, ou seja, não é trabalhar por trabalhar, mas trabalhar em unidade. Quando ele quer dar ênfase ao trabalho em si, a palavra cooperação em grego é a palavra sinergia. Mas não é essa palavra que ele usa em grego aqui para cooperação. Ele usa a palavra de koinonia, ou seja, trabalhar em comunhão, trabalhar em unidade. Por isso, quando aquela igreja teve uma certa crise entre duas irmãs, das quais nós iremos estudar mais à frente, ele diz: rogo a essas irmãs que pensem concordemente no Senhor. Porque é muito comum, meus irmãos, da dinâmica do reino, da dinâmica do trabalho, não só esquecer que tudo vem de Deus, mas também trabalhar debaixo de dissensões, de divisões, de rancor, de crises de relacionamento dentro da igreja. A igreja não cresce quando isso acontece. Essas crises de relacionamento, só sabe disso quem está disposto a trabalhar. Os crentes que não estão dispostos a trabalhar, que estão dispostos apenas a ficar no banco, não vão experimentar o privilégio de sofrer uma crise de relacionamento da igreja. Poucos são os privilegiados, mas pastor, é um privilégio passar por crise de relacionamento dentro da igreja? É claro que é, porque Deus usa isso de maneira didática para te transformar na imagem de Cristo. Mas se você pede licença para Deus e diz: Deus, eu vou pedir 5 anos sabáticos, vou só ouvir. Mas e os dons? Vou só ouvir. Você está perdendo o privilégio na dinâmica de machucar e se machucar, crescer espiritualmente. É bem verdade que não é fácil conviver com um crente. Você sabe disso porque você é crente. Não é fácil conviver comigo, não é fácil conviver com você, não é fácil você conviver com seu irmão em Cristo.
Por quê? Meus irmãos, porque nós temos uma tendência muito grande ao egoísmo, à soberba, à idolatria. Mas a partir do momento que o intuito é dar glória a Deus, a dinâmica fica mais fácil. Você aprende a abrir mão. Quando você percebe que o seu irmão está fazendo questão daquele assunto, aí você diz, não, o importante é que Cristo seja glorificado. E Paulo fala isso no capítulo 1 de Filipenses, onde ele diz, alguns estão pregando a Cristo por interesse, a fim de suscitar cadeias para mim. Mas o que importa é que Cristo seja glorificado, que Cristo seja pregado. Então, meus irmãos, a primeira atitude essencial para o crescimento da igreja é gratidão, atribuindo a Deus todo o crescimento, aonde nós em unidade, comunhão, trabalhamos com esse intuito. A segunda atitude essencial para o crescimento da igreja é a intercessão. Se nós não orarmos, a igreja não vai crescer. Não adianta. Não adianta nós dependermos dos mecanismos humanos, de estratégias humanas. A igreja tem que orar. A igreja tem que orar. Veja o versículo de número 4, Paulo fala sobre isso, sobre essa oração. Versículo 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Será que a igreja crescia simplesmente porque Paulo ele tinha como seu ministério e ênfase criar igrejas ou fundar igrejas? Ele era um pioneiro nisso? Não, meus irmãos, não era somente isso. Ele não confiava apenas no seu ministério, ele orava pela igreja. Ele orava pela igreja, e não só no sentido genérico, mas por todos vós. Aí você diz, pastor, isso é função do obreiro, é função do pastor orar pela igreja. É claro que é, mas não é só do pastor, porque você é membro, nós devemos interceder uns pelos outros, nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos orar pela igreja. E aí vem a pergunta, qual foi a última vez que você dobrou o joelho e disse, Senhor, dá crescimento à igreja presbiteriana de Diadema, faz essa igreja crescer. Qual foi a última vez que você se lembra que você dobrou o seu joelho nesse sentido? Obviamente, meus irmãos, nós não fazemos isso na maioria das vezes porque nossos corações estão fincados neste mundo, preocupados com nossos próprios interesses egoístas. De vez em quando, o crente lembra-se da obra do Senhor, lembra-se da igreja, mas em linhas gerais, está concentrado demais com seus próprios problemas e com as suas próprias dificuldades. Meus irmãos, a intercessão em favor da igreja, ela é fundamental. Essa intercessão, ela é feita através de uma súplica, como Paulo diz, súplicas por todos os vós. O que é suplicar? É se humilhar. É uma oração em humilhação, é um clamor a Deus. Suplicar é clamar a Deus em estado de humilhação. Senhor, tem misericórdia de nós, faz com que esta obra cresça. Porque quando você suplica, você já está se de qualquer tipo de espírito de arrogância e soberba. Quando você suplica, você já está admitindo, Deus, essa obra só vai crescer se o Senhor pôr as tuas mãos. Meus irmãos, eu sou tão ruim em meus defeitos, nós somos tão ruins, o conselho desta igreja é tão ruim em seus defeitos, que se Deus não pôr a mão, a igreja não cresce. Então nós temos que clamar, Senhor, tem misericórdia desta igreja, faz esta igreja crescer. Pecadores, nós somos pecadores. Então, meus irmãos, é uma intercessão e humilhação por todos, de maneira geral e também de maneira individual. E tem que ser constante, não é de vez em quando. Não vamos fazer uma campanha de oração, não é campanha, é constantemente, versículo 4, fazendo sempre, constantemente, todos os dias nós temos que orar por esta obra, pelo crescimento da igreja. E não apenas de uma maneira constante, mas com sentimento de alegria. Uma vez que eu admito e reconheço que o crescimento vem de Deus, quando esse crescimento vem, eu me alegro. Você se alegra com o crescimento da igreja? De maneira geral, nós vamos responder que sim. É claro que eu me alegro, pastor, com o crescimento da igreja. Mas e se o crescimento da igreja estiver vindo através de um dom que o seu irmão tem e você não tem? Você se alegra? Você se alegra se seu irmão der uma aula de escola dominical melhor que você? Você se alegra se seu irmão pregar melhor que você? Você se alegra se seu irmão tocar um instrumento melhor do que você? Você se alegra louvando a Deus, cantando com a voz ou uma técnica vocal mais elaborada que a sua? Você se alegra? Ou nasce um sentimento de inveja e ódio? O mesmo sentimento que houve em Caim. Se eu pudesse, eu matava esse crente. Se eu pudesse, eu eliminaria da minha frente esse crente, porque a luz desse crente está ofuscando a minha luz, está atrapalhando de eu aparecer. Antes desse crente chegar, tudo era eu.
Agora que esse crente chato chegou, tudo é ele, e as pessoas só comentam dele, e nasce o ódio. Da inveja, pula para o próximo degrau, que é o ódio, a raiva. Ou você acha que dentro da igreja não existe isso? Crentes que têm ódio do outro simplesmente porque o outro faz algo melhor. Então, essa intercessão tem que ser com alegria. Deus, eu te agradeço, porque o Senhor já está fazendo a obra. Tem um fulano de tal que faz isso de maneira bem feita, prega o evangelho com qualidade. Tem um irmão que trabalha na organização com qualidade. Tem um irmão que trabalha na cozinha com qualidade, no louvor com qualidade, no ensino com qualidade. É bem verdade do que eu, mas o importante é que o Senhor seja glorificado. É isso que importa. Os discípulos de João, achando que poderiam talvez provocá-lo, dizendo, olha, tem alguém que está batizando aí, ou tem alguém que está angariando aí cada vez mais discípulos do que você. Você acha que João ficou triste porque Jesus estava conseguindo mais discípulos do que ele, mais seguidores? João não ficou triste. Ele diz, o importante é que ele cresça e que eu diminua. Crente, meus irmãos, que é encrenca. Tem crente que quem tem que crescer é só ele. Nós estamos vivendo uma fase agora de planejamento da igreja, onde os departamentos estão sendo reestruturados para o ano de 2020. Você está torcendo para que aquele que te substituiu cresça? Você está torcendo para que aquele que te substituiu na sua área faça o melhor para Deus e que cresça aquela obra? Ou você não vê a hora de dizer, está vendo? Eu fazia melhor. Ore pelo seu irmão. Para crescer, se alegre. Alegre-se com o seu irmão. Meus irmãos, para que uma igreja cresça, tem que ter um sentimento de gratidão a Deus. Para que uma igreja cresça, tem que ter atitude de intercessão constante, alegre, abrangente e objetiva. Qual é o objetivo? A comunhão, versículo de número 4 e 5. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa koinonia no Evangelion. Koinonia, Evangelho. Orar pela comunhão no Evangelho. Ore todos os dias para que a igreja cresça em comunhão. Porque nós somos tão ruins e sensíveis em nossos relacionamentos que para surgir uma faísca é 2 tempos. Muito fácil. Você sabe por que a igreja não vive constantemente em crise de relacionamento? Porque o Espírito Santo preserva o espírito de unidade. Porque se dependesse dessas peças que estão aqui hoje, já teria se autodestruído. Porque eu e você, todos nós somos muito complicados, muito. Deus não permite que a igreja viva constantemente em crise. Então, o Espírito Santo nos preserva no espírito de unidade. Então, ore para que isso continue assim. Senhor, mantenha a nossa igreja unida. Que a nossa igreja cresça em comunhão no Evangelho. Meus irmãos, são essas as duas atitudes que Paulo elabora aqui, versículo de número 3 a 5, as 2 atitudes que são essenciais para uma igreja crescer. Gratidão e intercessão. Gratidão e intercessão. Ore para que a igreja cresça, se atribua a Deus. Eu estou intercedendo pela igreja, a igreja começou a crescer, eu digo, dou graças a Deus. E ore, Deus, nunca permita que haja no coração de nossa igreja soberba, que haja no coração, em meu coração, arrogância, para que um dia eu diga, eu sou da igreja presbiteriana tal. Conhece aquela igreja? Não, você diga, eu sou do corpo de Cristo. Eu sou do corpo de Cristo. Meus irmãos, que Deus assim nos abençoe.